Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de exercícios. Aqui nessa aula, gente, vamos trazer algumas atividades para que nós possamos colocar em prática o que nós estudamos sobre emprego da crase no capítulo que estamos estudando. Olhem só, normalmente quando a gente recebe algum texto, fica assim bem visível como há certa dificuldade com relação ao uso da crase. Então, é bom que vocês fiquem bem atentos àquelas regrinhas que nós estudamos anteriormente, os casos em que ocorre, os que não ocorrem, porque com o passar do tempo, quanto mais vocês exercitarem, mais vocês vão saber utilizar adequadamente. O que eu quero que vocês lembrem da aula anterior? Que para haver a ocorrência da crase, eu preciso ter uma preposição mais um artigo. Uma preposição exigido pelo verbo e um artigo que possa ser admitido pela palavra que vier posteriormente. Então, quando houver esse caso, eu tenho uma fusão e coloco o sinal indicativo de crase. Qual é o outro caso que nós também estudamos? Quando eu tenho uma preposição exigido pelo verbo ou pelo nome que precise de complemento, mais o aquele, aquela ou aquilo. Tá certo, gente? Que são os únicos demonstrativos que podem admitir essa fusão. Então, se eu tiver esse caso do verbo me pedir uma preposição a e eu tiver na sequência um desses demonstrativos, aí também, nesse caso, poderá ocorrer a fusão e nós vamos colocar o sinal indicativo de crase, tá certo? Então, essa é a regra geral, é o que eu preciso entender para que a gente possa começar a conversar aqui nas atividades, certinho? Então, vamos para a primeira questão. A frase em que o sinal indicativo de crase está usado de acordo com a norma padrão é: nós vamos analisar frase a frase para ver onde há a existência de uma que esteja de acordo com a norma padrão. Então, vamos lá. Ele se apoderou a bola e saiu correndo. Gente, quem se apodera de, não se apodera a. Então, eu já sei que isso aqui não vai ser possível. Ele se apoderou da bola e saiu correndo, certinho? Então, é muito importante que a gente saiba qual a preposiçãozinha que rege o verbo, tá bom? Na letra B, eu tenho: ele ajuntou-se a um conjunto de pessoas inteligentes. Olha só, aqui na questão tinha a crase para a gente poder colocar. Deixa eu só colocar aqui também, senão a gente não analisa corretamente. Por que que eu não posso ter o uso da crase aqui? Gente, na aula em que nós falávamos sobre esse assunto, nós vimos que eu não tenho ocorrência de crase, com exceção aqui desse pronome, diante de palavra masculina. Aqui eu tenho um artigo masculino, substantivo masculino, então eu não posso ter uso de crase, já que ela é uma fusão de uma preposição com um artigo, e esse artigo é feminino. Aqui eu não posso ter diante de uma palavra no masculino. Então, vamos para a letra C. Os patrocínios destinam-se àqueles atletas indicados. Opa, vamos analisar direitinho. Os patrocínios destinam-se a alguém. Já tem uma preposição. Então, se eles se destinam a alguém, eu tenho que eles se destinam a aqueles. Quando eu tenho esse caso, eu posso colocar um sinal indicativo de crase. Então, gente, aqui está adequadamente usada.
Por que que não pode ser a letra D? Tenho todas essas contas a pagar. O que foi que nós vimos também? Que diante de verbo não se usa crase, porque verbo não admite artigo diante dele. Só quem vai admitir o artigo é o substantivo. Então, aqui eu também não posso usar, por isso continua sendo a letra C. Certinho? Vamos para a próxima questão. Questão 2. Eu tenho frases com lacunas, ou seja, eu vou precisar completar as frases. Mas não vou completar com qualquer coisa, tá, gente? Olha só. A, as, sem sinal indicativo de crase e a ou as com a bendita crase. Então, vamos analisar aqui essas 5 frases, essas 5 orações. Gente, aquele ponto no final levou a equipe à vitória. Gente, aqui percebam que levou algo a algum lugar. Opa, levou algo, a equipe, a algum lugar. Percebam que o próprio verbo já pede a preposição. E se eu tenho na sequência uma palavra feminina que admite o uso do artigo, então eu vou usar sim o sinal indicativo de crase nessa letra A, tá certo? Entenderam? Letra B. A criança precisava de ajuda. Olha só, eu tenho um substantivo, eu não tenho um nome, nem um verbo me pedindo uma preposição. Eu tenho apenas, gente, aqui um artigo que precede um substantivo. Então, nesse caso, sem sinal indicativo de crase. Letra C. Começamos a ler o livro indicado. Opa, professora, tinha algo parecido na questão 1. Sim, eu disse lá na questão 1, em um dos itens, que nós não usamos crase ou não ocorre crase diante de verbo. Então, aqui eu tenho uma preposição. Ele não vai ter sinal indicativo de crase, certinho? Letra D. Às 15 horas começará o filme. Lá na nossa aula, nós conversamos sobre uma regrinha que dizia que em horas especificadas é obrigatório o sinal indicativo de crase. Então, aqui, às 15 horas começará o filme, tá? Expressão adverbial de tempo. E na letra E, enviei as cartas ao jornal. Olhem só, eu enviei algo a algum lugar. Opa, a preposição já está bem aqui. Então, nesse caso, eu tenho só artigo. Entreguei algo e não entreguei a algo. Eu entreguei algo a alguém, tá certo? Então, para a segunda questão, ficamos com essas respostas. Vamos para mais uma. Nessa questão, pessoal, nós não vamos completar aqui. As frases já estão colocadas. O que é que nós vamos fazer? Justifique a ocorrência de crase em. Leiam essas 3 frases que eu coloquei aí no quadro. Vamos à casa da vovó Selene? B. Meu irmão saiu de casa às pressas. C. Combinamos de sair às 2 horas. O que é que você tem que fazer? Justificar por que nós usamos crase nessas situações. Na primeira situação, eu posso escrever assim. Não vou colocar usa-se, vou colocar ocorre. Ocorre crase diante da palavra casa quando está especificada. Olha só, gente. Tem uma palavra casa e está especificada, percebem? É a casa de quem? Da vovó Selene. Nesses casos, nós vamos ter sinal indicativo de crase, obrigatoriamente.
Logicamente que aqui o verbo pede a preposição a e nós temos um substantivo feminino que admite o artigo a, tá bom? Na letra B, meu irmão saiu de casa às pressas. Olha só, eu vou ter aqui, sinalzinho indicativo de crase. Ocorreu uma crase aqui, por quê? Nas locuções adverbiais femininas ou masculinas, gente? Femininas, né? Femininas ocorre crase. Lembram que nós vimos vários exemplos? As pressas, as claras, as escuras, à direita, à esquerda, né? Então, em todas as locuções adverbiais femininas, tá certo? Combinamos de sair às 2 horas. Por que que isso aqui é obrigatório? Nós conversamos ali na questão 2 que em datas especificadas, aliás, em datas não, em horas especificadas, nós usamos crase. Então, aqui, em expressões que indicam horas específicas, usa-se, vamos colocar ocorre para ficar melhor, ocorre crase, certinho? Então, aqui, gente, olha só, eu justifiquei por que houve o uso. Todo mundo entendeu? Vamos passar para a quarta questão. Aqui, eu peço o quê? Que você escreva 2 casos em que não ocorre a crase e que você elabore 2 exemplos. Lembram que nós falamos de vários casos em que não ocorre? Vamos pensar neles e colocar aqui. Eu vou selecionar um daqueles que nós já estudamos. O primeiro que eu vou selecionar vai ser o seguinte: não se usa sinal indicativo de crase diante de nomes, posso colocar femininos ou masculinos? Masculinos. E aí, gente, a questão pede também que você elabore exemplos. Então, vou elaborar um exemplo. Pedi a meu pai um conselho. Olha só, palavras masculinas não vai ocorrer crase. Vamos para o segundo caso. Nós temos vários também para escolher, mas eu vou escolher que não ocorre crase diante de pronome indefinido. Lembram dessa? Então, vamos usar um exemplo com pronome indefinido. Vou colocar aqui o exemplo. Não disse nada a nenhuma pessoa. Gente, o verbo até me pede, eu não disse isso a alguém, até me pede a preposição. No entanto, o pronome indefinido não me permite o uso da crase, certinho? Todo mundo entendeu? Vamos fazer a última questão. Gente, na questão 5, vamos observar o seguinte. Nós temos aqui, assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas das frases. E aí tenham atenção ao enunciado, porque quando eu falo respectivamente, tem que ser na ordem em que elas vão aparecer nas frases, tá bom? Então, nós temos o seguinte:
as situações insustentáveis do lixo na capital. Esse problema chega às autoridades que deverão tomar as providências cabíveis. E aí nós vamos ver como analisar essas três situações. Gente, aqui no primeiro nós temos o seguinte: as situações insustentáveis. Percebam que aqui o sentido é de que existem situações insustentáveis, percebem? Então, se é o sentido de existirem essas situações insustentáveis, o que eu vou usar, gente, é o verbo haver, tá certo? E o verbo haver, que já é com H, tem a sua conjugação também com H. Então, nesse primeiro momento, eu vou colocar assim, ó. Há situações, ou seja, existem. Isso aqui equivale a existir, tá bom? Por isso que não vai ser sem o H. Então, teve alguma situação em que você precisa usar esse A, você vai ver a significação. Se tiver no sentido de ocorrer, de existir, você vai usar com H, porque, reiterando, é do verbo haver, certinho? Continuando, esse problema chega a alguém. Opa, aqui o verbo, gente, vai me pedir uma preposição a, percebem? Então, chega a alguém. Se ele chega a alguém, e a palavra que eu tenho aqui, autoridades, são as autoridades, me permite usar um artigo feminino plural. Então, eu vou juntar isso aqui, ó, e aí vai me dar um as com o sinal indicativo de crase. Então, colocamos aqui. Esse problema chega às autoridades que deverão tomar as providências cabíveis. Gente, aqui quem toma algo, toma as providências e não toma as providências. Não é essa a regência do verbo. Então, gente, neste caso, nós ficaremos aqui só com os artigos, tá bom? Então, não vou colocar sinal indicativo de crase nesse caso. Então, como é que vai ficar correta e respectivamente? Correta, nós já fizemos. A com H, as autoridades, as providências, e agora nós vamos analisar as opções. Eu tenho que marcar aquela em que vier esta sequência, que é exatamente qual letra, gente? Letra B, não é isso? Olha só, o A do verbo haver, o A com sinal indicativo de crase e o A artigo no plural, certinho? Então, gente, quanto mais vocês praticarem exercícios relacionados ao uso de crase, à ocorrência dela ou à não ocorrência dela, mais vocês vão adquirindo esse conhecimento. E quando estiverem lendo algum texto com bastante credibilidade, que seja de uma linguagem formal, quando ocorrer o uso de crase, vão prestando atenção por que ocorreu, tentem lembrar dessas regras de uso e de não uso, que com certeza daqui a um tempo vocês já vão estar dominando todos esses usos do sinal indicativo de crase, tá certo? Nossa aula fica por aqui, até a próxima!